na nossa tendência de alta, e aí a gente vai analisar esse tal famoso gap da CNN que o pessoal, né, vem falando tanto tempo aqui. Na verdade, começou a estourar agora, né? Todo mundo quer falar sobre isso. Vamos ver a minha visão aqui, se ainda permanece, né? Mas tem alguns indícios de possíveis gaps. A galera tá vendo muito gap que pode ser fechado, e aí eu queria desmistificar isso para vocês. Sim, o gap, ele costuma, não é 100% feito muita gente alta, costuma a ser fechado. E eu vou mostrar para vocês hoje aqui porque eu tenho a visão de que costuma ser fechado. E aí vocês tomam suas próprias conclusões. Mas, de toda forma, não quer dizer que vai ser agora, nessa correção, tá, guys? Não quer dizer que seja agora. Isso daqui pode simplesmente ainda só produzir aqui um fundinho ascendente, vir capturar lá em cima toda aquela liquidez que nós temos de price action, né? Vou até puxar meu indicador aqui e vou botar no gráfico de 12 horas. Nós temos aquelas regiões ali de liquidez em cima para ser retestadas. Então, é possível capturar essa liquidez antes para, quem sabe, vir capturar uma liquidez um pouco mais abaixo. Eu não descartaria uma correçãozinha de curto prazo a médio prazo, também por conta do estocástico, índice de força relativa que está apontando para baixo, e também tem uma região de liquidez aqui embaixo, né, sendo capturada com eventuais movimentações aqui de preço voltando a essa região. Então, o que vai acontecer primeiro? Bom, eu não sou um mestre da verdade para poder decidir, mas eu encararia ainda mais uma altazinha. E ou, né, se for realmente pegar o gap, aí pode ir um pouco mais para baixo. E eu já vou mostrar aqui para vocês qual é o gap que todo mundo está falando desses movimentos aqui. A galera tem falado isso aqui no gap num período diário. E esse cara aqui, ó, isso aqui é um gap. Se você não sabe que é um gap, você vai aprender esse contexto hoje. Gap é uma movimentação que acontece muito em mercados tradicionais ou em mercados onde não há movimentações em finais de semana, como o gráfico da CME, são gráficos do mercado futuros que eles não operam no domingo, e muito provável, quando abre o mercado, abre com um gap, né? Uma movimentação expressiva que não acompanha os nossos candles anteriores. A gente espera que abriu um candle de alta, o próximo candle de alta ou de baixa, ele se inicie justamente na região que nós fechamos o anterior, né? Fechamos aqui, abrimos esse cara aqui. Então a gente espera que o próximo candle ele fique exatamente no fechamento. Mas às vezes, como eu mesmo recitei, o mercado tradicional, ou num caso, mercados futuros da CME, ele costuma não operar em finais de semana. E aí, quando entra uma segunda-feira, abre com um gapzinho, né, que seria uma região de vácuo de movimento entre toda, deixa eu colocar em candles aqui, entre todos esses candles de abertura de fechamento do candle anterior. E isso é um gap. E é exatamente esse gap aqui que está sendo tão falado, e todo mundo vem recitando, inclusive já vieram para mim, Buba, será que vai pegar o gap? E eu nem considerei, deixei, bobagem, né? Eu não gosto de operar em gap, eu não gosto de ter esse conceito de gap, até porque gap é algo muito do mercado institucional, né? Acabei de falar que são mercados que fecham e quando abrem acabam ocorrendo. Cara, me lembro de um gap que aconteceu no Banco do Brasil, por exemplo, que foi um dos maiores gaps ali na época da pandemia. Simplesmente quando começou a pandemia foi um gap lá gigantesco que deixou todo mundo do tipo assim. Quem não conseguiu vender amargou grandes prejuízos. Existe esse gap. Vou mostrar para vocês em períodos aqui que não tivemos fechamento de gap, tá, guys? Que gaps nem sempre são fechados. Como todo mundo usa uma matemática verdadeira para tomar as suas decisões, existem momentos que nem esse aqui, ó, que esse é um gap que não foi fechado. Então, se você acredita fortemente que todos os gaps são fechados, você tem que concordar comigo que a gente vai ter que ver o BTC voltar para 21 mil dólares. Concorda? Ou então você não acredita na teoria de gap, porque aqui nós temos um gap gigantesco aqui, que ocorreu ali por volta de março desse ano, no dia 13 de março, 10 de março, na verdade. Olha o tamanho do gap. É um gap muito expressivo? Não, mas é um gap de 6%. E pela sua teoria, ou a teoria de que todo mundo diz que o gap tem que ser fechado,
eu tenho que deixar uma ordem de compra aqui de todo jeito na caixa de 20 mil. E se eu acreditar nisso, cara, eu vou deixar aí uns 200 mil dólares para poder pegar um gap nos 20 mil. Ou será que isso não é válido? Só é válido quando tiver uma baixa muito forte, uma tendência? O que é que vocês acham? Por isso que eu levantei aqui essa pequena, né? Por isso que eu levantei essa pequena enquete. Será que vai fechar esse gap? Bom, aqui no passado, assim, a gente teve um gap também dentro dessa região, né? E, de fato, esse gap dessa região aqui, ele foi fechado com essa queda aqui. Fechamos esse gap. Mas, em seguida, nós produzimos um novo gap. E esse gap, desde então, olha só, até tracei a linha roxa, esse gap até agora não foi fechado. Então, se você acredita na teoria que o gap tem que ser fechado, cara, então acredite também que o BTC vai voltar para 20 mil, 21 mil. E se você acredita nisso, para que comprar agora, né? Espera chegar em 21, porra. Entendeu? Porque ainda tem um gap aberto ali, né? Para que a gente pegar essa movimentação de alta? Então, imagina a pessoa que viu esse gap aqui acontecendo e fez, nossa, o preço vai cair. Aí ele veio e renovou uma máxima aqui. Aí depois o cara fez, tá vendo? Vai pegar o gap, ó. Bem pertinho de pegar o gap. Aí o preço vai e renova uma outra máxima aqui. Aí o cara faz o quê? Quando ele vê uma queda desse nível, não, agora vai lá fechar o gap. E ele renova mais uma máxima, mais uma máxima, mais uma máxima. E nada de fechar o gap. Então, eu não opero com subjeção. Eu não opero com expectativa matemática desse nível subjetivo. Eu opero com expectativa matemática onde eu possa fazer um backtest, rodar uma estratégia para poder trazer a noção de se isso vai acontecer e não com base em apenas uma subjeção. Isso pode ter acontecido nessa análise do TradeView, mas em outra corretora pode ter fechado. Cara, se for assim, você nunca vai pegar uma entrada que eu peguei na BingX. Cara, se você pega o BTC aqui, você vai ver qual foi o pavio que ele fez. O pavio que ele fez nas corretoras foi no máximo 59 mil. Eu peguei nos 52 mil. Então não são coisas comuns. Então eu não acredito que todo gap, como todo mundo fala, costuma ser fechado. Não uso isso como métrica para tomar posição dentro do trade. O que eu faço para tomar posição dentro do trade é utilizar das minhas artimanhas, né, dos meus conhecimentos de gráficos e dos meus conhecimentos de setups quantitativos para que eu tome uma posição e ainda assim que eu esteja certo ou errado, eu vou levar o risco-retorno da operação muito, mas muito a sério. Então, se por acaso eu fizer uma entrada dentro de um setup quantitativo como estocástico lento e ele alcança o stop, ele vai alcançar um stop e eu vou estar muito feliz porque eu aprendi muito bem que o stop ele é uma prevenção do meu capital e que a missão do trade é prevenir, né? É resguardar o seu capital. Então, eu cumpri com o meu mérito, que é resguardar o capital. Agora, eu não vou levar em consideração a possíveis movimentos de gap. E não estou dizendo que não possa acontecer, entendam. Na maioria das vezes, se a gente fosse quantificar isso aqui, é algo que acontece em 98%, 95%, 90%, algo relativo a isso. Mas o que muito se vê é o pessoal dizendo, não, sempre volta, sempre volta. Então, meu amigo, fique esperando voltar nos 20 mil. Não compre BTC agora. Espere os 20 mil. Quando chegar nos 20 mil, você fecha o gap. E eu não duvido que venha chegar nos 20 mil. Agora, quando é que vai chegar nos 20 mil? Entendeu? Será que se eu não perder uma alta de 500%, 300% esperando fechar um gap? Eu não opero assim. Eu vejo a razão do trade. E se por acaso isso estiver dentro das minhas métricas, eu vou fazer uma entrada. Combinado? Espero que vocês também, a partir de hoje, comecem a ser... Que saia dessa bolinha de... Não, porque um canal falou, o outro canal também falou. Cara, não é assim. Opere com a sua opinião. E para que você forme uma opinião, é importante que você tenha métricas para isso. E se por acaso a gente vier revisitar essa região do gap aqui, seria nos 58 mil, né? Estaríamos falando de um fechamento dos 58 mil e para que isso acontecesse, com certeza ele buscaria um fundo. Um gap ele sempre faz isso. Toda vez que a gente fecha um gap, a gente não só fecha o gap e volta. A gente, por exemplo, fecha esse gap e a gente projeta um novo fundo desse movimento. A gente fecha esse gap e a gente projeta mais fundos. Então, a gente fechou esse gap e projetou aqui mais um fundo. E se isso acontecesse, nós estaríamos vendo uma movimentação entre 58 e 57. Entre 58 e 57, eu ficaria com a visão
do Price Action, que seria uma busca de liquidez aqui nesse ordem block. É melhor eu operar com base em padrões, em candles, do que operar com subjeções de preço. Então, se houver isso, pode ter certeza que vai capturar essa região, que também é uma região de gap, né? Quando a gente fala assim, que houve um ordem block nada mais, nada menos é do que uma movimentação muito expressiva de alta, que deixou ali uma região de captura de liquidez, que é um suporte muito forte. Então, quando isso acontece, de fato, existe uma possibilidade de vir retestar. Então, sendo assim, se nós viemos retestar a região para fechar o gap, eu não deixaria uma ordem no gap, mas sim uma ordem na região de liquidez, onde foi formado um suporte de ordem block nesse price action aqui, pelo menos no período de 12 horas. Eu digo pelo menos no período de 12 horas, porque se eu coloco no período de um dia, eu vou ver outros ordem blocks, mas não mais aquele, né? Porque os ordem blocks eles estão ligados à movimentação do candle. Quando ele se forma, é um candle antes da grande movimentação expressiva. Então, num período maior, você não vai ter um candle único fazendo isso. E aí, um candle único que faria isso seria 40 mil. Ou, se você acredita que vem fechar lá no gap nos 20 mil, cara, a gente vai capturar toda essa liquidez aqui de todos esses ordem blocks. Em algum momento, então, a gente não vai ter mais continuação de alta, o mercado vai voltar para 20 mil dólares, fecha todos os gaps e quem sabe aí depois volta a subir. Você acredita realmente nisso? Você acredita que já chegamos na máxima ultra mega do BTC, que é exatamente a máxima histórica do ano passado, ou do ciclo passado? Você acredita que é só isso que o BTC tem para entregar nesse ciclo? Eu não. Eu, inclusive, tenho visões bem audaciosas.